Biblioteca Pearson, ele não está no portal. Onde que é isso? Você vai no É aqui mesmo? sistema, no seu Aham. portal, aí tem lá bibliotecas. Aí tem Biblioteca Ah, Pearson. tá. Tá, vou tentar abrir aqui. É que o meu aparece diferente do seu. Tá, deixa eu ver O se eu meu, consigo abrir aqui. Eu o falei, será que é meu esse é erro que tá completamente dando? diferente. Aqui tem bibliotecas. Isso, Seria, clica é aí. isso, né? Isso. Ah, tá. Então era aqui mesmo que eu tava indo e não tava entrando. Aí é aqui no Pearson, né? Isso, essa daí. Aí você entra Tá, aí, busca o nome do livro que você vai encontrar, que ele tá aí, tá. tá? Não, beleza. Tá, obrigada. Nada. Esperar o pessoal se conectar, que aí a gente começa. Todo mundo Tá atrasado. bom. Boa noite, Vinícius, tudo bom? Oi, professor, boa noite. Acho que eu entrei errado, não? É isso mesmo? Entrou certo, é que tá todo mundo atrasado mesmo. Ó, que susto, eu entrei, não tinha ninguém ali, só uma pessoa. Eu falei, deve estar fazendo reunião. Deixa Não, eu sair. marquei 16h30. São 16h40 e só tem vocês três. Oi, Vou te Kevin, falar que eu tudo voltei do bem? mercado agora, professor. Parecia um novo mundo. Por quê? Tá diferente? Pô, diferente. Quase 80 dias sem ir na rua já, cara. Pô, você fez a quarentena completa, então. É, pô. Fazendo de tudo aí possível. Trabalhando em casa, pô, home office. Aí eu adotei aquele mercado online pra entregar aqui e tudo mais. Só que Ah, hoje tive que ir, porque bateu o desejo daquele lanche da tarde, né? Aí eu botei meus 80 dias de risco pra matar isso. mas aí, pô, vale a pena. Uma vez ou Eu vou morrer outra. feliz, pelo menos. Às vezes é necessário. Pô, aqui Não onde eu tinha mais moro, como, professor. Caraca. Oi? O aqui, é o quê? que você falou? Aqui onde eu moro, o pessoal às vezes chama barraca de hortifruti para montar barraca aqui dentro do prédio, na Ah, portaria ali, bacana. ali perto da portaria. Aí hoje chamaram uma barraca de pastel e caldo de cana. Puta merda. Porra, Vai foi a quebrar a perdição, firma. né? Fez fila lá embaixo. Acabou. O pessoal vai morrer feliz. É o que eu falo. Ah, por comida eu me arrisco. Tem uma hora que não dá, pô. Um pastelzinho de Pô, feira de vez em quando. caraca, te falar, professor, que eu fui passar o cartão pra pagar, eu não lembrava nem a senha, sabia? Não sei se já aconteceu isso com alguém, cara, mas fui botar a senha, não lembrava, irmão. Tive que pedir pra menina esperar lá. Eu fui procurar em bloco de notas, assim, nossa. É Sem usar, tenso. né? Fiquei em casa. É verdade. Compra tudo online, né? Mas você tem comprado em que mercado online? Eu achei um aqui que tá fazendo. Eu não sei onde o senhor mora aí. Tem um que entrega pela Tijuca e Zona Sul, que é o Junta. Você Aham. já viu o Junta online? Não, não Que é a sacola conheço. virtual. É um mercado que ele trabalha, é até maneiro. Começaram uma startupzinha aqui do bairro também. Começou pela Zona Sul, acho que é a empresa de Botafogo, se eu não me engano. E eles começaram com a startup de mercado online. Tem muito produto que é próprio deles, né? Como tem outras coisas também. E eles trabalham da seguinte forma: ele faz a entrega no mês mediante a um calendário que eles disponibilizam da empresa, e esse calendário eles vão respeitando para cada bairro. Então, dia tal eles entregam no lugar tal, dia tal no bairro tal, entendeu? Entendi. Aí eles fazem dessa forma. É Junta Aí, Local o nome do é site? muito bacana. Depois eu te passo se Vou tu dar uma quiser. olhada aqui. Passo até o Instagram e tudo mais. Tem mais, Ele é é meio relacionado bem com feira, referência. né? Com muita coisa. Tem os produtos normais, mas o foco deles é produto orgânico, laticínios, Legal. sabe? Essas coisas mais assim. Aí dá pra quem tem
planta pra caramba também, que é o meu caso, eles vendem terra e tudo mais. Aham, Enfim, você consegue comprar tudo bastante do site. maneiro. Eu tenho procurado aquelas cestas de orgânicos, tem às vezes com agricultura familiar que o pessoal vende. Uhum. Mas, cara, O acho que a hortifruti é muito procura bom também. aumentou muito e o pessoal tá tendo fila de espera, sabe? Pô, a fila de É. espera é brabo. Pô, eu vou mandar pra você que eu tava falando que você for procurar, que aí você já. É muito bacana, eles têm uma Legal. referência boa, a galera compra bastante. Beleza, vou dar uma olhada aqui. Eu vi que eles têm site também, né? Tem, tem. Legal. Boa noite, Aí boa noite. Boa você noite. onde o senhor mora, vai ter que ver as localidades que eles entregam, porque não é em todo o Rio de Janeiro, entendeu? Aham. Tem os calendários, enfim, o site é bem bacana lá, dá pra dar uma olhada. Não, beleza. Boa dica. Tava procurando há um tempo, aí eu descobri uma que tinha na UFRJ, que entregavam lá, que era relativamente bom o preço. Mas está Aham. com fila de espera, já botei meu nome, deve ter, sei lá, uns 4 meses e nada ainda. Ah, não, esse aí, pô, pode confiar, professor. Eles trabalham direitinho, em cima do calendário e tudo mais, pagamento, é tudo show de Legal. bola. Aqui na Zona Sul, pô, a galera compra muito isso aí. Teve um É, dia na que Zona eles Sul é mais até. fácil. Eu moro aqui na Zona Norte, aqui é um pouco Então, mais mas eles servido. entregam aí também. Eles Aham, entregam, eles chegaram. Acho que só tá faltando acho que Zona Oeste pra eles atingirem todo o Rio de Janeiro, entendi. se não me engano. Aí eles estão Zona Sul, Centro e Zona Norte também. Uhum, legal. Vou dar uma olhada. Pô, vai se amarrar. É, mas aí, às vezes, ir no mercado dá um alívio, cara. Ir no mercado na quarentena é igual ir pra Disney. Pô, cara, é um evento. Você vê É assim, um evento. caraca, olha só, uma Né? manteiga. Eu posso. Cara, bizarro. É Não, e assustador. você perde de uma certa forma o jeito de socializar, né? A mulher me deu boa noite, pediu meu CPF, e eu falei, meu Deus, calma, não sei nem falar mais direito, pô, peraí. Ela, crédito, débito, eu não sei, aí esqueci senha. É complicado. Eu não sei se onde você foi estava assim, mas o último mercado que eu fui, deve ter umas 2 semanas. Aí da última vez quem foi minha esposa sozinha. Mas da última vez que eu fui, cara, tinha gente que tava usando máscara só tampando a boca. Tipo, o nariz tem que respirar bem. Dane. Pô, professor, mas você usa óculos que nem eu. Você tá sofrendo de usar máscara pra ir no Porra, é Rio? uma bosta, né? É uma merda. Caraca, embaça tudo, maluco. Não dá pra ver Uhum, nada. exatamente. E eu, assim, eu ainda tenho a barba, né? Então, se eu colocar É, eu uma também máscara incomoda. normal, ela fica É, apertada. parece que a gente tá numa chaminé, É. sem sufocar. Eu fico com maior dificuldade de respirar. Aí, até pedi É uma horrível máscara mesmo. maior para tampar mais coisa por conta da barba. Aham. Pô, muito ruim, cara. É, é, parece que, assim, eu ainda não vi esse estudo, mas eu soube que a prefeitura fez um cronograma aí de algumas fases de liberação Ah, para eu voltar vi ao fase normal, né? um, fase 2, eu É. vi, Mas eu parece que vi. a faculdade está na fase 6, que é a última. É. Inclusive, hoje teve uma reunião com o chefe lá da equipe, ele comentou sobre isso, e ele falou que eles, nem os diretores lá, estão sem previsão, pelo menos do governo, porque onde está essas fases, em nenhum momento ali diz empresas privadas. É. Só está falando do comércio, né, Porque como um aí eu acho todo, que vai, assim, mas vai não fala de acabar empresa privada. sendo por conta própria, né? Cada um vai decidir o que que vai fazer. É. Nenhuma daquelas fases envolve empresa própria, É. empresa privada, né, na verdade. Cara, eu não sei se é verdade, mas uma colega minha do doutorado estava comentando hoje que a PUC decidiu que só volta a aula presencial no ano que vem, Ah, é? como medida de Mas já segurança. determinaram? Já saiu a nota e tudo, sim? Parece que sim. Pô, então vai, Mas vai todo assim, mundo é uma surfar história junto com eles aí, que eu provavelmente. ouvi falarem, né? Eu não conferi, não Aham. sei se é Não, fake vou pesquisar news. depois. A Celso ainda não se posicionou a respeito, a gente ainda não tem uma diretriz sobre isso. Aí no centro, no Rio, na verdade, a primeira a fechar no Rio de Janeiro quando começou o estudo foi a SPM. Aham, Aí do lado aí todo mundo foi junto. sim. A Celso fechou no dia 13 de março.
Então, Que eu a acho que foi Espenas no foi uma mesmo semaninha dia antes só. que. Não, cara, eu acho que foi dia 13 de março que a prefeitura decretou. É. É, Ah, eu eu acho que lembro que a foi. Espenas fechou antes de decretarem, foi meio que por conta própria. Aí Entendi. depois foi direto. É, a Celso, assim que decretaram, a gente parou. Tanto que o turno da manhã teve aula, o turno da noite do dia 13 não teve. Ah, Então foi bem assim, no meio do dia para, não, para tudo, ninguém vai dar aula, foi fica nesse todo mundo em período aí. casa. Foi meio assustador, Foi mesmo. né? Vamos ver como é que vai voltar, né? Agora tá todo mundo dizendo do novo normal, do novo normal. Normal entre aspas, né? Porra, nunca vai ser normal andar de Não máscara. vai ser, exatamente. Aí imagina, você voltar e ir pra faculdade de máscara, porra, Não, e tem um lance da máscara também das horas, né? pois Ela não, é, não é. eu acho Tem que isso ela também, né? Acho resiste, que a acho que galera por vai ter que duas andar com horas, duas uma coisa máscaras assim. por dia, três máscaras por dia, dependendo da rotina da pessoa, né? Pois é, Tem acho que uma até pessoa que mais, trabalha cara. e estuda, que é o nosso caso, o caso de todo É, mundo, a gente tem que andar com as cinco máscaras na pois é. mochila, gente. Se você for ficar 10 horas fora aí trabalhando, estudando, É, fazendo são tudo que é cinco o máscaras normal, aí. né? A maioria da população Exatamente, faz isso, cara. Você vai ter que usar exatamente. quatro, Tem um cinco estoque máscaras de por máscara. dia. Ou ficar É lavando, isso aí né? mesmo. Pois é. É. Tirando o vidro de álcool em gel que você vai andar também, né? É, vai ser o kit. Ao invés de você levar garrafa d'água, você leva uma garrafa de álcool em gel. Pô, Aí já tem gente que fala que você não pode deixar álcool em gel no carro porque tem problema de combustão, né? Beleza. Imagina no sol, né? Naquele verão quente pra caramba, pessoal no ônibus, no trem, sem caraca ar-condicionado. mesmo. Pô, Caraca. acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de noção do que falam, né? Cara, Porque, hoje o cara, nosso chefe, o nosso chefe, ele falou abertamente pra gente assim, as inúmeras coisas que podem acontecer numa empresa pra você voltar. Caraca, ele falou que a galera tá batendo cabeça lá nas tomadas de decisões, porque ele fala, gente, e aí, como é que a gente vai liberar? Aí uma pessoa que não teve corona até agora. Aí o cara vai pro trabalho, aí pega no ônibus, sim, ele vai botar na empresa, vai falar que foi acidente de trabalho, vai ficar afastado. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai tomar conta disso? Aí ele cara, passa para e outro, assim, passa não para só outro. isso, você pode estar infectado e não ter sintoma. É, exatamente. É, Caraca, ele ficou falando assim as possibilidades de merdas que podem acontecer em voltar na empresa. Ele falou, cara, como é que a empresa vai fazer o distanciamento de 1,5 m um do outro nas mesas, a pois é. logística da sala e tudo mais. Porra, um monte de coisa. Banheiro, né? Pô, o banheiro da Uhum. empresa vai ficar uma pessoa lá de prontidão, porra, a menina da limpeza Vai um de cada da vez, porta do né? banheiro. Exatamente. Complicado. Refeitório, né? Da empresa, ainda tem isso também. Assim, Refeitório. eu não sei se procede, mas uma médica que me atendeu mais ou menos um mês atrás, ela tinha falado, cara, a gente não tem solução, todos vamos pegar, né? Nós todos vamos pegar. Agora, basta a gente saber se a gente vai ter. O medo é, você vai ter sintomas que vão te levar a óbito, ou se você vai É, ter sintoma de gripe, exatamente. ou não vai ter nada, Exatamente. mas que não Ou teria se como vai fugir do acontecer, vírus. se você vai pegar uma vez ou não, ainda tem isso, né? A pessoa que pega uma vez e melhora, e tem outro que pega duas, três, não tem É, isso, né? Aquele Dybala lá, o jogador da Juventus. O cara não teve lá 3, 4 vezes o Corona, cara? pois é. Não, e lá na China ele já está mutando, né? Sofrendo mutação, então Ah, é? Teve isso? já rolou. Não vi isso, não. Geralmente demora um ano ou mais até para sofrer mutação o vírus. E demorou 6 meses o corona. Bizarro. Pessoal, acho que é melhor a gente começar, porque a gente tem algumas coisas para fazer hoje. Vou explicar como é que vai funcionar. Eu vou trazer uma parte expositiva para vocês agora sobre pesquisa de marketing. E aí depois tem um exercício para vocês fazerem em grupo lá no portal. E aí mais tarde a gente volta a se conectar para conversar sobre o exercício. Vinícius só falando besteira aqui no chat. Professor, errado eu não tô. Cara, é, não posso nem julgar. Então, Então vamos lá, vamos para o que interessa.
Vocês vão ver que assim, pesquisa de marketing ela não vai se diferenciar muito das outras pesquisas. Tem alguns detalhes que trazem a diferença dela para as outras pesquisas que a gente viu, mas tem muita coisa que é semelhante, né? Então, por exemplo, quando a gente viu pesquisa de mercado vale a pena a gente diferenciar de pesquisa de marketing. Agora, quando a gente fala de pesquisa quali, pesquisa quant, na verdade essas pesquisas são formatos que podem ser realizados dentro de uma pesquisa de marketing ou dentro de uma pesquisa de mercado, por exemplo. Então, a gente vê que tudo está meio conectado e o que vai diferenciar principalmente é o objetivo da pesquisa. Então, eu trouxe aqui uma definição para vocês com alguns itens. O que é a pesquisa de marketing, então? Seria a coleta de dados sobre o mercado em que a empresa atua. Ou seja, a gente vai pesquisar dados sobre o mercado, não sobre a empresa, né? E ela estabelece, e não só estabelece, mas também aproxima mais as relações entre a empresa e seu consumidor. Ela ajuda a identificar oportunidades e também problemas na estratégia de marketing. E ela auxilia na construção do mix de marketing. Lembram do mix de marketing? Os 4 P's? Nesse ciclo a gente vai estudar os 7 P's, né? A gente vai expandir esse modelo. Então a pesquisa de marketing ela é muito útil para nos auxiliar nessa construção. Então tudo que estiver relacionado a marketing, a gente consegue fazer uma pesquisa de marketing para efetivamente conseguir bons resultados e ter mais embasamento para tomar alguma decisão dentro da empresa. Trouxe aqui, só para formalizar, o conceito que o Kotler traz. Pesquisa de marketing representa o planejamento, a coleta, a análise e a apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada por uma empresa. Cara, Kotler está trazendo aqui exatamente a definição de qualquer tipo de pesquisa, né? Todas as pesquisas têm planejamento, coleta, análise, apresentação sistemática de dados e descobertas. Todos os tipos de pesquisa têm isso. A única situação que ele está trazendo diferente é que agora é específico para questões relacionadas ao marketing de uma empresa. Tá? Então, não tem tanta coisa não tem uma mágica aí por trás. Então, algumas vantagens para a empresa quando a gente fala de fazer a pesquisa de marketing. As empresas maiores, elas já fazem, em sua grande maioria. Tem algumas que têm departamentos dentro delas só de pesquisa, departamentos dela de inteligência de mercado, departamentos de marketing especificamente, de pesquisa de marketing especificamente. Então depende muito da empresa. Tem outras que contratam institutos de pesquisa. Mas as menores elas ainda precisam aprender a lidar com a pesquisa e quais as vantagens para elas. Então, dentre as vantagens é a gente perceber alguns problemas pontuais, principalmente relacionados com estratégia de marketing. A gente percebe também algumas oportunidades dentro do mercado. Por exemplo, quando a gente faz lá uma análise SWOT, a gente olha para o ambiente externo da empresa. Ali não deixa de ser, estou forçando um pouco a barra, mas você pode fazer uma pesquisa de marketing para alimentar a análise SWOT. Tá? Então, não deixa de trazer ali algumas oportunidades de crescimento. Ela possibilita também você ter dados que te auxiliem no reposicionamento da marca, da empresa. Além disso, dados para que você perceba se a sua precificação faz sentido ou não, de acordo com o público-alvo que você atua. Ajuda também a você desenvolver estratégias de marketing de conteúdo, né? Hoje em dia, muitos serviços estão sendo oferecidos de forma digital e cada vez mais esses serviços utilizam estratégias de marketing de conteúdo para divulgação e como até uma primeira abordagem. Provavelmente vocês mesmos já fizeram algum desses cursos que
Olha, semana da estratégia, semana da horta orgânica, semana da meditação. Aí você faz 3, 4 lives lá com o pessoal, de graça, e depois o cara vem e tenta te vender um curso, né? Ou ele não deixa de estar fazendo ali marketing de conteúdo porque ele está te trazendo conhecimento e tal, só que te traz o conhecimento mais básico para te estimular a comprar um conhecimento maior. Outra coisa também que ajuda, que a pesquisa de marketing ajuda a fazer, é o famoso benchmarking, né? A pesquisa de marketing ela vai ser fundamental para a gente entender o que nossos concorrentes estão fazendo, inclusive relacionando a pesquisa de novos produtos, novos serviços, satisfação do cliente, né? É interessante que a gente saiba qual o tipo de pesquisa que nossos concorrentes estão fazendo para a gente seguir pelo caminho, ali dar dicas para a gente, né? Infelizmente ou felizmente, as concorrentes não vão sentar numa mesa de bar numa sexta-feira à noite para beber uma cerveja e trocar ideias sobre como está sendo a estratégia da empresa, né? Isso não acontece. Então a gente tem que investigar. Então, por ter que investigar, a pesquisa de marketing pode auxiliar nisso. Além de te dar subsídio, como eu falei anteriormente, para tomada de decisões de forma mais clara e sem muitas dores de cabeça. Dúvidas por enquanto? Tranquilo, né? Eu tenho, Diga, professor. Desculpa, eu nem levantei a mão. tem problema. Como que eu faria isso? Como que eu faria esse benchmark? Como que eu faria para Então, entender como que o concorrente, quais seriam os novos produtos que o meu concorrente está pensando em lançar? Geralmente você faz o benchmarking, cuidado que é benchmarking e não marketing. Eu nunca consigo falar nada em Que é inglês, desculpa. marketing de marcar, entendeu? Tá, E marketing é outra coisa, aí você, só para não confundir. marketing, Mas a tá. questão é você ficar de olho, assim, provavelmente você conhece seus concorrentes. E aí você conhece pessoas chaves do seu concorrente, né? Então você vai saber quem é o gerente de marketing do seu concorrente, você vai saber dessas informações. Porque as empresas meio que elas se mostram em alguns momentos. E aí quando ela se mostra, ela abre a janelinha ali, você consegue perceber algumas coisas. E aí o pessoal investigar mesmo, Mária. É igual espião. Ele ouviu na aula, ó. É igual espião. O cara vai lá e vai procurar LinkedIn, vai correr atrás Vou abrir o disso. microfone para ele fazer pergunta, hein? Mas a gente o seu microfone já está aberto. Vamos na rua. Ai, meu Deus. Viu? Obrigada. Nada. Então, assim, Mário, não tem uma forma específica de como fazer o benchmark. É observar os seus concorrentes. Aí você vê por notícia de jornal, de site, você vê pelo o que o pessoal está fazendo, o que posta no LinkedIn, nas redes sociais de cada um dos bambambãs lá dentro da empresa. Não tem uma fórmula, assim, não tem como contratar uma empresa para ela fazer uma pesquisa para você de benchmark. Ela pode até fazer, mas assim, vai ser nesse formato. Não tem como ela ir lá na empresa e perguntar: oi, tudo bem? Eu queria saber o que vocês estão fazendo aí, desenvolvendo um produto novo. É uma coisa Ah, meio de investigação mesmo. uma outra pergunta, Diga. em relação à pesquisa de marketing. Você falou em relação a alimentar a matriz SWOT, porque a gente começa a olhar para o ambiente externo, né? É a parte lá que a gente olha para o ambiente externo. Como que eu faria essa pesquisa? Eu faria essa pesquisa com os clientes da minha empresa ou eu faria com o público em geral, qualquer um? Então, existem vários tipos de pesquisa. O que vocês já fizeram de pesquisa de marketing, por exemplo, para alimentar uma análise SWOT? Vocês já fizeram lá a análise do macroambiente. E o que vocês fizeram com a análise do macroambiente? Vocês foram investigar dados secundários, ou seja, revista, jornal, blog,
informações que estão disponíveis por outros documentos. Não foi você que foi lá coletar essas informações. E aí você junta essas informações tudo. Isso não deixa de ser uma pesquisa, né? E Entendi. aí se você traz isso para dentro da empresa para ajudar numa questão de marketing ou de posicionamento ou de estratégia dentro da empresa, você pode sim considerar uma pesquisa de marketing. Entendi. Assim, é porque a gente vai ver, quer ver, no próximo slide aqui, eu trago a diferença de pesquisa de marketing para pesquisa de mercado, que são as que são mais próximas uma da outra. É muito difícil você separar. Sim. Então, olha só, a pesquisa de marketing, ela foca nos elementos do mix de marketing e nas informações úteis para gerar o mix de marketing. Então tem lá o praça, preço, promoção, produto, né? Então são os mais básicos ali que você pode pesquisar. Então qualquer coisa que você pesquise, por exemplo, se você for ver quais são os preços do mesmo serviço que você oferece nos seus concorrentes, você vai estar fazendo uma pesquisa de marketing para te auxiliar na determinação da precificação. E aí, por exemplo, como que você vai fazer isso? Você vai ligar para a empresa, olha, eu estou aqui pesquisando, estou querendo um serviço tal, eu vi que vocês oferecem, queria um orçamento. Aí pronto, aí você sabe o preço. Isso é comum, super comum as pessoas fazerem. Rapidinho, Sofia. Vinícius estava na frente. Deixa eu só acabar esse slide aqui, aí eu abro de novo. Só para acabar a explicação para a Mari. E aí, Mari, já a pesquisa de mercado, ela foca no consumidor. Então, ela foca na percepção em relação à marca, produtos ou serviços daquele consumidor. Vocês fizeram pesquisa de mercado. Vocês pesquisaram, por exemplo, satisfação do cliente. Vocês pesquisaram, por exemplo, a reputação da marca nas redes sociais. Isso não deixa de ser uma pesquisa de mercado. Então, a gente vê que a pesquisa de marketing, a de cima, ela é de dentro para fora, ou seja, eu, empresa, estou olhando para fora e estou estabelecendo algumas coisas para dentro da empresa. Já a pesquisa de mercado é o contrário, é de fora para dentro. Então eu olho a visão do pessoal de fora para dentro da empresa. Hoje a gente vai fazer uma atividade que é justamente elaborar aquela persona. Vocês já devem ter feito isso com Design Thinking. Sim. Né? A persona nada mais é do que o resultado de uma pesquisa de marketing que vocês tenham feito. Porque, por exemplo, já adiantando qual é o exercício de hoje, vocês não estudaram, não sabem quais são os clientes das empresas que vocês estão analisando no projeto? Vocês já fizeram essa pesquisa de marketing, você já sabe qual é o perfil deles. Então agora a gente pode elaborar uma persona pensando nesses clientes. Então a ideia da atividade é justamente essa, vocês criarem uma persona para o cliente de vocês e depois desenvolverem um mapa de empatia. Mas aí a gente vai chegar lá. Ficou claro essa diferença, Mari? Ficou. Tá. Vinícius, diga. Obrigada. Nada. É só para saber em que momento deve ser utilizada a pesquisa de marketing. Existe um momento específico? Caso não, em que momento deve ser utilizado? Cara, não existe um momento específico. Eu acho que, na verdade, isso vai depender do que a empresa entende como essencial para ela. Foi o que eu tinha falado antes. Assim, as empresas grandes veem potencial nisso, veem o que isso pode agregar para elas. Até porque tem dinheiro sobrando, né? Entre aspas, tá? Agora, numa empresa pequena, é mais difícil. Vamos supor, uma startup que está lutando ali para pagar as contas, ela não vai ter dinheiro sobrando para fazer uma pesquisa de marketing, embora fosse ajudar bastante a ela estabelecer algumas coisas. Então, assim, eu acho interessante que a pesquisa de marketing seja feita, principalmente antes da tomada de uma decisão. Então, eu quero quero mudar um processo dentro da empresa, quero ver como é que os meus clientes vão reagir com isso. Então, de repente, é melhor fazer uma pesquisa antes. Aí você pode fazer um experimento, você pode fazer uma pesquisa qualitativa, pode fazer uma pesquisa quantitativa, enfim, você pode fazer N coisas diferentes
que vão ali auxiliar você a determinar alguma coisa da estratégia de marketing da empresa. E aí, assim, estratégia de marketing é gigantesco também, né? E aí a gente começa a ver que algumas coisas não têm barreiras tão delimitadas. Tudo que tem, assim, estratégia está muito próximo de estratégia de marketing, está muito próximo de marketing, e cada uma das áreas tem suas nuances. Agora, quando fazer? Cara, tem empresa que faz diariamente, né? Até para alimentar o sistema integrado de marketing deles lá, que tem um sistema que fica gerindo todas as informações coletadas de todos os consumidores deles. Mas isso tem um custo, né? Não são todas as empresas que querem pagar. Então, Entendi, na pior professor. das hipóteses, faz antes de tomar uma decisão séria, né? Diga, Sofia. Não, era mais um exemplo, assim, que eu acho que talvez vai até agregar ao que o Vinícius perguntou. Na época que eu trabalhei em shopping, acontecia ou em uma data comemorativa especial, ou no lançamento de um produto. A própria supervisão pedia para as vendedoras darem uma volta no shopping, irem nas concorrentes. Exemplo, no Dia dos Namorados. Ah, vamos ver então o que os nossos concorrentes estão fazendo. Um pouco antes, né, de lançar uma campanha. Ah, vamos ver o que os nossos concorrentes estão fazendo. Aí a gente ia e levava essas informações. Ou era algum tipo de campanha, né, alguma ação para dar desconto, ou era relativo a algum produto que estava lançando, e aí queria saber o preço na concorrência. E, assim, era mesmo, eles pediam para os próprios vendedores, era uma coisa assim, mais informal, eu acho. Que Uhum. a própria supervisão pedia para os vendedores fazerem essa pesquisa e depois compartilharem, para eles tomarem uma atitude e montar uma estratégia a partir disso. Eu acho que em loja fica muito fácil de a gente ver isso acontecendo, assim. Não só nessa questão de loja de roupa, de repente, mas cara, qualquer tipo de loja, alimentação, sei lá, vestuário, mercado, tudo isso dá para fazer dá para a gente perceber isso sendo feito, né? Porque a pessoa entra ali e vai fingir que é consumidora. Agora, outras empresas é um pouco mais complicado. Aí você tem que fingir com um processo um pouco mais complicado. Diga, foi Kelly que levantou a mão, não foi? Ou não? Isso, fui eu. Tá. Vou compartilhar uma questão que ocorreu na empresa onde eu trabalhava e que eu achei super interessante. Que hoje em dia também tem empresas que ajudam os seus clientes em relação à pesquisa de marketing. Uhum. Um exemplo é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, quando você faz a parceria com eles, eles têm um campo onde você pode eleger até 5 concorrentes para ver aonde eles estão errando. E isso, estrategicamente, é muito bom para a empresa, que Sim. você pode ver se você realmente está errando na mesma coisa que ele, ou então sair à frente, se prevenir para que isso não aconteça. E tem coisas assim, por exemplo, meu pai, ele trabalhava como ele é engenheiro, está aposentado agora, engenheiro mecânico, ele trabalhava como supervisor técnico de óleo de motor de caminhão, umas paradas assim bizarras. Eu sou a ovelha negra da família que não fiz engenharia. Mas aí meu pai trabalhava com isso, e aí o que ele fazia? Ele trabalhava na Chevron, que era a antiga Texaco, virou Chevron. Agora acho que até mudou de novo. E aí, quando ele ia num cliente fazer algum tipo de consultoria lá, oferecer algum produto ou dar algum suporte técnico, o próprio cara, o próprio comprador, digamos assim, o cliente, ele falava dos concorrentes. Então, até mesmo com o seu comprador, você vai ter informação da sua concorrência. Pode não ser uma informação precisa, mas será que a gente precisa de dados tão precisos assim? Ou será que a gente precisa da percepção do nosso consumidor? Né? Claro que uma informação precisa tem valor, mas como dependendo, né, se for relacionado à qualidade, por exemplo, a percepção do consumidor é muito mais importante do que a questão técnica do negócio. Então vai depender muito da situação. E aí algumas empresas têm facilidade com isso, outras não. Tá?
E aí, quando a gente pensa em pesquisa de mercado, que a gente teve aquela palestra do Bernard, lá, o meu xará, a gente tem institutos de pesquisa que fazem pesquisas de mercado, né? Então, a gente tem institutos que cobram, tipo assim, até o IBGE faz alguns estudos como esse. E, assim, eu quero um relatório sobre... fechei aqui o microfone da Letícia. Quero um relatório sobre o setor alimentício de restaurantes fast foods no Rio de Janeiro. Aí eu posso ir lá no IBGE e pedir um estudo como esse. Claro que eu vou pagar caríssimo, né? Tem pesquisa que vai aí de R$ 3.000 até 30 mil, 40 mil reais, dependendo do escopo da pesquisa. Alguma dúvida mais, gente, por enquanto? Então, assim, a questão da diferença entre pesquisa de marketing e pesquisa de mercado é mais uma questão do objetivo daquela pesquisa. Se ela objetiva alimentar uma estrutura de tomada de decisão dentro da empresa, ela vai ser mais relacionada à pesquisa de marketing, né? Se ela tiver mais para dar suporte ao consumidor, a entender quais são as necessidades do consumidor e a percepção dele, aí a gente está já mais voltado para uma pesquisa de mercado. É bem sutil a diferença. Então, quais são os tipos de pesquisa? E aí eu coloco tipos de pesquisa em geral, não só a pesquisa de marketing. A gente tem lá a pesquisa exploratória, a pesquisa conclusiva, a descritiva, a experimental. Então, o que seria uma pesquisa exploratória? Aquela que você não sabe nada ou sabe muito pouco sobre determinado assunto. Então, você quer investigar mais sobre determinado tema para entender melhor, para você conseguir depois fazer uma outra pesquisa. Então, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a fazer isso ou com Design Thinking ou lá no Núcleo 1, mas lembra quando a gente fazia alguma coisa assim, pensa num problema para você resolver uma ideia criativa, inovadora. Se você pega esse problema, você não conhece muito bem aquele problema, você vai investigar aquele problema, justamente uma análise exploratória. Por quê? Porque você não sabe muita coisa sobre aquilo. Aí você vai investigar, pesquisa e de repente descobre que o problema não é aquele que você pensava, é outro. Então isso seria uma pesquisa de cunho exploratório. A conclusiva é a pesquisa que você tem algumas hipóteses e que você busca, no processo dela, comprovar ou refutar a ideia que você está trazendo ali como hipótese. Diga, Eduardo. Professor, então posso dizer que um brainstorm é uma ferramenta para poder fazer pesquisa exploratória? Então, eu acho que a gente estaria forçando a barra. Se você fizer um grupo focal, né, selecionar um grupo de pessoas para investigar alguma coisa com aquelas pessoas e pedir para elas fazerem um brainstorm, talvez faça sentido. Mas eu acho que a gente força muito, porque o brainstorm a gente não está investigando, a gente não está pesquisando, a gente está dando ideia. Né? Aí se eu faço isso dentro de um grupo focal, eu na verdade vou estar pesquisando como que aquelas pessoas reagem a um brainstorm e que tipo de ideia sai a partir daquela discussão. Aí eu poderia considerar, mas aí eu não consideraria o brainstorm como exploratório, eu consideraria toda a situação que eu criei como exploratória porque eu não sei, eu não conheço sobre o brainstorm, por exemplo. Mas o brainstorm é uma ideia que geralmente a gente não usa com pesquisa. Né? Dá a impressão que a gente está pesquisando, mas na verdade a gente só está colocando ideia. Assim, na verdade, em alguns momentos a gente simplifica o brainstorm. Né? A ideia do brainstorm é que você dê o máximo de ideias possíveis e aí logo em seguida você vai cortando as que não fazem sentido. Você vai peneirando, né? Então às vezes você vai ter 50 ideias diferentes em 5 minutos, tipo, desde um lápis verde até um foguete para a lua, e aí depois você vai tirando o que não faz sentido. Então o brainstorm é mais uma coisa
está relacionado à criatividade do que efetivamente a uma pesquisa exploratória. Tá? Pesquisa exploratória, assim, cara, não sei nada sobre... deixa eu pensar. Não sei nada sobre as necessidades das pessoas que têm filhos autistas. Eu quero entender melhor isso. Eu vou fazer uma pesquisa exploratória. Até você pesquisar na internet dados sobre isso, você está fazendo uma pesquisa exploratória. Claro que de forma informal, né? Mas você está usando dados secundários para te trazer informação. Então poderia ser considerado uma pesquisa exploratória. Show, professor, entendi. E aí, gente, só para retomar aqui, a conclusiva é aquela que você tem uma hipótese, ou duas hipóteses, três hipóteses, dependendo. E aí você faz pesquisas justamente para tentar ou comprovar que a sua hipótese estava certa ou refutar, dizendo que aquela hipótese inicial estava errada. Em seguida, a gente tem a descritiva. A descritiva, você busca explicar um fenômeno, né? Algum acontecimento, um fato social. E aí você descreve ali, sem julgar nada, sem dizer, tá certo, tá errado, minha hipótese isso, minha hipótese aquilo, não conheço nada. Não, você conhece alguma coisa sobre um fato, esse fato existe e o seu objetivo naquela pesquisa é descrever tudo o que acontece ali naquela situação. E o experimental é você fazer um teste com a pessoa, né, com as pessoas. Por exemplo, aqueles testes cegos de experimentar refrigerante, aquilo dali é uma pesquisa experimental, né? Ou então cerveja lá, bota vários tipos de cerveja, a pessoa precisa descobrir qual é a Brahma, qual é a Skol, aquilo dali é um teste cego de cunho experimental. Tá? Então, são algumas coisas que a gente tem aí como opção de pesquisa. E a experimental, por exemplo, eu quero usar uma nova tecnologia, por exemplo, eu tenho lá a Playcipa, né? Eu trabalho na Playcipa, e aí eles atuam na área de segurança do trabalho, saúde ocupacional. Eu quero colocar lá na frente da Playcipa um aparelhinho para medir a pressão das pessoas assim que ela entra. Eu não sei se aquilo dali vai funcionar, se vai melhorar o atendimento ou piorar o atendimento. Então eu determino, olha, dia tal, até o dia tal, eu vou colocar o aparelhinho lá de tal hora, e vou ver como é que aquelas pessoas vão reagir no uso daquele aparelhinho. Na semana seguinte, eu vou olhar a mesma situação, mesmo período, com as mesmas faixas de horário, sem o aparelhinho, e vou comparar depois. Então isso não deixa de ser um experimento. Quero trazer uma tecnologia nova. Ao invés de implementar isso na empresa toda, você pode implementar num setor, por exemplo, e aí depois replicar isso. Diga, Bernardo. Boa noite, professor. Eu queria saber se você considera algum outro tipo de pesquisa ou só essas 4 mesmo. Não, existem outros tipos. É que esses 4 são os principais. Tá bom, entendi. E assim, não sei se vocês lembram, mas quando a gente viu pesquisa qualitativa, a gente viu esses 4 tipos também: exploratório, conclusivo, descritivo e experimental. Quantitativa, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que só não tinha descritiva. Descritiva e exploratória não funcionam com quantitativa, mas conclusiva e experimental, sim. Então, assim, é meio que uma junção. Você primeiro pensa no objetivo da pesquisa, depois pensa no tipo de pesquisa, e aí depois você vê na abordagem que você vai usar. Se vai ser qualitativa, se vai ser quantitativa, se vai ser mista, né? Se vão ser as duas. Enfim, aí tipo de pesquisa eu só coloquei aqui os principais. Existem mais uns 4 ou 5 tipos, mas são muito pouco usados. Não vale nem a pena comentar. Tá? Então, trouxe aqui uma sugestão de etapas, né? Para a pesquisa em si. Não necessariamente vocês vão precisar chegar a esse nível de detalhamento, mas é bom vocês saberem que existe um caminhozinho para percorrer para ter sucesso numa pesquisa de marketing especificamente.
Então a primeira coisa é o planejamento. E aí o primeiro item do planejamento é a criação de uma persona. Você entender qual é o seu público-alvo e colocar ali todo mundo no liquidificador, bater e sair uma pessoa só, que seria a síntese de todos os seus clientes. Dependendo, você consegue até criar duas personas diferentes se as diferenças forem muito relevantes. Eu atuo com homens acima de 50 anos e com mulheres abaixo de 20 anos. Porra, isso são mundos completamente diferentes, então vale a pena fazer duas personas. Mas normalmente a gente consegue juntar tudo em um perfil só. Depois disso, a ideia é que você pense qual é o problema que aquela persona passa. Aquele personagem ali é a síntese dos seus clientes. Ou seja, qual é o problema do seu cliente que você pode resolver? Então esse daí seria o segundo passo dentro do planejamento. E aí traçar o objetivo. Nessa pesquisa eu quero entender quais são os hábitos de consumo do meu cliente e como eu consigo vender mais para eles, por exemplo. Em seguida, determinar as informações a serem coletadas. E aí eu preciso pensar, eu preciso de documentos que comprovem uma informação que eu já tenho. Eu preciso de conversas telefônicas ou conversas ao vivo, desde que a pessoa me permita gravar, sobre o problema que eu quero investigar. Eu preciso de, preciso de livro que fale sobre isso e isso. Você pode determinar ali todo tipo de informação que você vai coletar e como que você vai coletar essa informação. No último item do planejamento, a gente tem aí o desenvolvimento da abordagem. E aí você pode, quero fazer uma abordagem qualitativa, porém eu quero trabalhar nessa abordagem com algumas questões também quantitativas, quero fazer um experimento, quero fazer só uma pesquisa exploratória inicialmente. O que normalmente é feito? Normalmente se faz uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa para entender o problema e depois se faz primeiro você faz uma exploratória com pesquisa qualitativa, depois você faz uma conclusiva, para você trabalhar com a quantitativa. Ou se você é mais quali, se você quiser mais focar na parte social da coisa, talvez você faça uma exploratória qualitativa e depois você faça uma descritiva qualitativa. Se você for mais quant, talvez você escolha entre não fazer uma conclusiva, mas sim fazer uma experimental. Então, são opções que você vai ter aí e determinar dentro desse desenvolvimento da abordagem da sua pesquisa. A próxima etapa são as definições gerais daquela pesquisa. Então, elaborar um cronograma. Tá? A gente vê hoje que nunca foi tão necessário a gente elaborar cronogramas para a gente digamos assim, se manter de acordo ali com o tempo que a gente precisa trabalhar, por exemplo, e manter nossa saúde mental. Então, elaborar um cronograma é fundamental, até mesmo para você saber até onde você consegue ir em quanto tempo. E aí existe uma restrição para isso. Existe uma restrição orçamentária que a empresa determina para você. Se é contratado, a empresa fala, olha, eu tenho tanto para gastar. E aí, a partir desse tanto para gastar, você toma suas decisões baseadas nisso. Só voltando aqui no cronograma, o cronograma é necessário, mesmo que você mude ele depois. Não tem problema você modificar o cronograma, você alongar, você trazer um prazo para frente, para trás, não tem problema. Desde que você tenha um cronograma, você vai ter um norte. Tá? E esse orçamento ele acaba sendo um limitante. Por que a gente tem que se preocupar tanto com orçamento? No caso de vocês, as pesquisas que vocês fizeram durante a graduação, foram vocês que fizeram a pesquisa. Vocês elaboraram as perguntas, vocês elaboraram os questionários, a entrevista, e vocês foram lá e fizeram. Mas
Vocês investigaram quantas pessoas? Num questionário foram 50, 100 pessoas? Numa entrevista foram 5, 10 pessoas? Então fica mais fácil quando é um número pequeno. Agora imagina você ter que entrevistar 200 pessoas. Ou você ter que passar o questionário para 5.000 pessoas. Não dá para uma pessoa ou um grupo de 5, 7 pessoas resolverem isso. Então vocês vão precisar contratar profissionais para fazer isso. E aí você vai contratar o cara que é para fazer entrevista, o cara que é para fazer o questionário, você vai ver o cara que vai ajudar a colocar esses dados no sistema, enfim, tem diversos custos, na verdade, que precisam ser considerados, inclusive o papel que você vai usar para imprimir o questionário para passar na rua, por exemplo. O crachá do cara para se identificar. São custos que, quando a gente faz uma pesquisa de cunho acadêmico, como vocês fizeram algumas vezes, você não percebe, porque é um custo que você engole, né? Você assume isso como seu e vamos embora. Mas no caso de uma pesquisa profissional, aí a gente tem essa delimitação. A determinação dos profissionais é fundamental, principalmente porque eles podem influenciar a pesquisa de vocês. Imagina a seguinte situação. Eu quero fazer uma pesquisa sobre pessoas que consomem sapatos da Sonho do Pé. Sonho dos Pés, né? Da loja de sapatos. Sonho dos Pés. Acho que é isso. Da Mr. Cat. Pronto, Mr. Cat eu lembro o nome. Eu quero fazer pesquisa sobre a Mr. Cat, sobre os consumidores da Mr. Cat. Então eu vou contratar pessoas para fazerem essas entrevistas. A gente, sempre que vê alguém entrevistando, são aquelas mulheres com corpo escultural, roupinha apertadinha, né? Geralmente a gente vê isso, né? Porque eu acho que é o que as pessoas acreditam que você está mais suscetível a responder essas pessoas. Só que vamos supor, eu não sou consumidor da Mr. Cat. Eu não compro sapato na Mr. Cat. E aí a pessoa vem fazer a pesquisa comigo para saber sobre os meus hábitos de consumo de sapatos sociais, né? Que está ali escondendo que é da Mr. Cat para eu não desconfiar e não dar um direcionamento da minha pesquisa, da minha resposta. Então, eu não uso sapato social. O máximo que eu uso é um sapatênis. O sapato social eu tenho 2 para usar em casamento e olhe lá. Não, mas eu queria saber aqui quanto que você gasta, não sei o quê. Não, mas eu não tenho, eu não uso, não faço compra de sapato social. Aí a pessoa pode falar assim para mim, então, é que você não tem como me ajudar? É porque eu preciso fazer 20 entrevistas hoje e ninguém parou, você foi a primeira pessoa que parou. Responde, mesmo que não seja verdade, responde da forma que você achar que faz sentido. Isso não acontece, gente? Isso acontece. E aí a pessoa vai lá, eu não sou consumidor e eu estou lá fingindo que eu sou para agradar aquela pessoa que está ali fazendo a pesquisa para mim, comigo. Ou então eu chego e a pessoa, por exemplo, teve um grupo, não lembro se foi da manhã ou da noite, que falaram sobre um problema na pesquisa de clima organizacional com a palavra feedback, que durante o questionário, no questionário tinha uma pergunta ou 2 sobre feedback especificamente, e aí quando eles foram conversar com a funcionária da empresa, a pessoa não sabia o que era feedback. Aí você pensa, cara, como é que a pessoa não sabia que era feedback e ela respondeu o questionário antes? Respondeu de qualquer jeito, né? Então isso daí, de repente, o que pode ter acontecido? A pessoa que criou o questionário, independente de quem seja, tá, gente? Acabou cometendo um problema ali, porque fez um questionário com perguntas, a gente vai ver mais à frente, que talvez tenha sido difícil
para algumas pessoas responderem por conta de nível de educação da pessoa. E também pode ser que quando foram fazer a entrevista, tenham explicado para a mulher o que era feedback. E aí você já dá um direcionamento para a mulher de qualquer forma. Então você acaba prejudicando os dois dados por conta de um mau entendimento de determinado conceito. E aí, nesse caso, numa pesquisa profissional, você tiraria essa pessoa desses questionários ou dessas entrevistas respondidas. Gente, algumas pessoas levantaram a mão. Eu vi, mas fugiu. Acho que foi o Eduardo que levantou primeiro. Depois a Sofia. Ou Bernardo, não lembro. Eu só não levantei a mão, não. Teve alguém? Quem que levantou a mão, gente? Foi Eduardo. Eu levantei, eu tô com a mão levantada aqui. Então diga, Sofia. É porque eu Não, era consigo abrir. só. O que eu percebo é que a palavra, o termo feedback, eu não sei se é impressão minha, mas eu assim, a gente no primeiro, segundo período, Tá cortando, Sofia. Tá cortando tudo. Deixa eu tirar o meu vídeo. Vê de novo. Fala de novo, Sofia, por favor. eu Sofia, tá cortando. Quer escrever no... Tenta falar de novo. Eu agora tirei meu vídeo aqui e vê se fica melhor. Sofia? Então tá. Quando der, você fala. Fábio, diga, Fábio. Eu não tô entendendo nada, gente. Alguém fala. Não, olha, minha mão não tá levantada, não. Deve estar Então algum o erro. Léo tá te zoando aqui no chat. Deve ser isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o participante. Vinícius, que levantou a mão. Eu não, né, professor? Vinícius deve ter César sido tá sem com a mão querer, então. levantada aqui. Não, eu levantei agora. Antes não Acho tava que não, era o professor. outro Vinícius, não você. Sofia, tenta falar de novo. Nada, Sofia. Nem sei se você tá aí. Só vejo o seu nome, mas não escuto nada. Dá um oi no chat se você tá me escutando aí. Bem, eu vou seguir aqui, e aí Sofia voltando, ela fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de determinar quais são os profissionais que vão atuar na pesquisa, justamente para eles não estragarem a pesquisa, às vezes até sem querer, tá? Não é uma questão de ter maldade, mas é que o cara não tem instrução suficiente para saber que cada decisão ou cada palavra que ele falar ali na hora pode influenciar a pesquisa. Então tem que tomar cuidado com quem a gente contrata. E aqui eu trago também o benchmarking, justamente para ver o que suas concorrentes estão fazendo de pesquisa. Isso a gente encontra, geralmente, né, a gente encontra dados pela rede ou por contatos dentro das empresas concorrentes. Tá? A gente sempre tem um olheiro numa empresa do lado, sempre tem um amigo que trabalha na outra empresa, alguma coisa assim, e você consegue por ali ter uma ideia. Então, seguindo aqui nas etapas, a gente tem
o desenvolvimento da pesquisa efetivamente dita. Então, o ideal, independente de você optar por fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, é você trazer na introdução explicando que aquilo é uma pesquisa elaborada por um instituto tal, por um grupo tal, e a partir daí vocês vão investigar. Aí você pode dizer o que você vai investigar, desde que a empresa que te contratou, por exemplo, permita. E aí você dá uma introdução geral sobre a pesquisa até para estimular que aquela pessoa responda. Às vezes, na maioria das vezes, a gente, para estimular essa resposta, a gente dá algum tipo de benefício para a pessoa. Então, depende muito de qual é a pesquisa, para que empresa e que tipo de coisa que ela vai estar perguntando. Então, vamos supor, eu já respondi pesquisas que eram sobre a educação do ensino superior do Brasil. Eu tenho interesse pelo tema, então o que eu recebi como benefício? O resultado daquela pesquisa no final. Então, para mim, aquilo dali já é um benefício que eu aceito. Você vai me dar o resultado? Então, beleza, eu topo participar. Aí, dependendo, só o resultado não vai ser suficiente. Então, eu preciso entrevistar 2.000 pessoas. Aí a gente vai lá no orçamento, ver, tem dinheiro para quê? Eu tenho R$2.000, cara, R$2.000 é o que eu consigo comprar para essas pessoas? Um bombom. Um bombom, 2 bombons no máximo. Então a gente pode dar um bombom para quem responder lá o questionário. Aí, dependendo do nível da pessoa, vamos supor, eu vou entrevistar o CEO da IBM. Cara, eu não posso dar um bombom para ele, né? Eu vou ter que dar, de repente, um vinho, vou ter que dar uma cesta mais elaborada, né? Eu preciso entrevistar 30 pessoas, vou dar R$50 para cada um que responder, vou dar R$100 para cada um que responder. Então isso faz parte do orçamento, né? Um benefício relacionado com aquilo dali em troca, né, da resposta da pessoa. Sofia, você voltou agora, quer comentar o que você ia comentar antes? Voltei. Tá me ouvindo? Perfeito. Tá. É que eu baixei aqui correndo. Não, então, é que você estava falando sobre a linguagem usada na pesquisa, que pode vir a atrapalhar, e uma coisa que eu percebo, não sei se é só uma percepção minha ou se realmente isso vem acontecendo, é meio que a banalização do termo feedback, né? O pessoal coloca feedback para qualquer coisa que quer ser dita, sem o uso apropriado desse termo. Porque, por exemplo, a gente aprendeu no início do curso o que era feedback, a maneira que devia ser dado, os tipos, tudo muito específico para um tipo de conversa. E aí, agora, qualquer coisa que você quer a opinião de alguém, a pessoa quer falar bonito e aí fala, eu queria um feedback do fulaninho. E aí eu acho que isso acaba gerando essa falta de informação, de entendimento, talvez. Com certeza. O feedback ele é utilizado muitas vezes de forma errada, a maioria das vezes. Se a gente for ver aqui, provavelmente a maioria da gente recebeu mais feedback, né? Aquele puxão de orelha, aquele esporro, do que efetivamente um feedback com o objetivo de melhorar o seu desempenho profissionalmente. Então tem muito esporro disfarçado com o nome de feedback por aí. Por isso que a gente estuda lá no início como dar e receber feedback. Porque aí você, se a pessoa está dizendo que está me dando feedback, eu tenho que aproveitar alguma coisa do esporro que ela está me dando, né? Então, por isso é importante saber receber também. E aí, assim, essa questão do texto, eu coloco aqui nessa parte já relacionada às perguntas, né? Porque é importante você saber qual é o nível de instrução da pessoa que você vai pesquisar. Eu vou entrevistar pessoas de classe C. Cara, você tem que adaptar a fala, de repente uma fala mais informal, você garante que todos tenham
a interpretação perfeita daquilo dali e ninguém vai ter dor de cabeça. Aí, pô, você vai entrevistar o CEO sei lá, da IBM, como eu falei antes. Cara, você não vai poder falar, você não vai poder fazer perguntas para ele de forma informal. Você vai ter que fazer uma pergunta um pouco mais elaborada. Quem levantou a mão? Ninguém? Tá. E antes de entrar nas perguntas, é só lembrar aqui da amostragem, né? Quando a gente responde lá o censo do IBGE, a gente não está fazendo, eles não trabalham com uma amostra, eles trabalham com um censo. O que é o censo? Quando você pergunta, você investiga todas as pessoas de determinada população. Então, a minha população, na maioria dos casos, quando vocês fizeram as pesquisas de clima organizacional, se vocês conseguiram passar para todas as pessoas, vocês fizeram um censo, vocês não fizeram uma pesquisa com uma amostragem. Tá? Então, a amostragem seria, eu tenho uma população de 2.000 pessoas e vou entrevistar ali 200 pessoas, 300 pessoas. Diga, Bernardo. Senhor, pode dar um resumo de como você está fazendo sua pesquisa do doutorado? Então, eu ainda não estou na prática da pesquisa. Eu ainda estou, assim, o procedimento que eu estou fazendo agora, como é que funciona o doutorado lá no COPEAD? A gente precisa fazer, ao invés de uma tese, né, uma tese de doutorado, tijolão, né, que é 300, 400 páginas, a gente precisa fazer 3 artigos científicos e publicar. Então a gente está com uma abordagem um pouco mais faca na caveira, assim, mais punk, porque ao invés de você fazer um exame de qualificação, ao invés de você seguir os procedimentos padrões, você tem que publicar artigo em revista internacional. Eles acham que isso melhora o nível de pesquisa deles, mas ok. Então eu estou numa parte da pesquisa que eu estou fazendo o primeiro artigo, e o primeiro artigo é meio que de revisão de literatura. Então eu estou investigando todos os artigos que falam sobre o tema que eu vou pesquisar, e aí a partir daí eu vou eliminar os que não tem nada a ver e quais que eu vou estudar mais a fundo e categorizar. Então a primeira parte da pesquisa é essa. A segunda parte eu não sei como é que vai ser, porque aí vai depender da minha negociação com o orientador. Eu posso falar, eu acho que eu tenho mais propriedade para falar da pesquisa que eu fiz no mestrado. Que aí eu trabalhei com uma pesquisa de cunho qualitativo. Eu fiz entrevista em profundidade com 17 pessoas. E aí essas 17 pessoas tiveram conversas comigo variando de 40 minutos a 4 horas e meia. E aí depois disso, depois de todos esses dados coletados, eu planilhei tudo, né? Na verdade, primeiro eu fiz lá a transcrição de todas as entrevistas, depois eu fui analisando os trechos das entrevistas que eu achava interessante para minha pesquisa. E aí eu planilhei todas essas falas das pessoas e fui categorizando as falas. E aí a partir daí eu gerei categorias para cada um dos tipos de fala para comprovar a minha hipótese inicial lá. Então foi isso que eu fiz no mestrado. No doutorado eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Eu estou fazendo por enquanto essa parte de revisão de literatura, e aí eu tenho só uns 160 artigos para ler. Ô, professor, como você escolheu essas 17 pessoas para ficar contigo 4 horas? Não que seja ruim, mas... Na verdade, a entrevista eu fiz as mesmas perguntas para todas as pessoas. Só que aí elas que foram desenvolvendo as conversas. Então eu tinha, se não me engano, eram 15 perguntas, ou 12 perguntas, não lembro agora. Acho que eram entre 12 e 15 perguntas. E aí a ideia era eu conversar com aquela pessoa. Então eu jogava uma pergunta, se aquela pergunta me levasse a outra,
Mesmo que não tivesse no meu roteiro, eu deixava a pessoa falar. Então, nessa de ir deixando para a pessoa falar, a gente vai ganhando informação. E aí, essa de 4 horas, cara, eu comecei conversando com um senhor, né, que era o pai da família lá. Aí, depois de 1 hora de conversa com ele, a esposa dele chegou. Aí entrou na conversa, começou a dar um espetáculo, depois sentou e foi conversar com a gente. Aí depois chegou a filha do cara, entrou na conversa rapidinho, depois saiu. Depois entrou o filho do cara, entrou na conversa rapidinho e saiu. E aí fiquei 4 horas e meia lá conversando com ele. Lanchei na casa deles, tomei café. Eles me mostraram foto de viagem, tudo. Me mostraram livro, me mostraram a estante deles. Cara, me mostraram um monte de coisa. Então, assim, só essa tarde lá na casa deles, eu conseguiria fazer um artigo daquilo dali. Então, Léo, quando é um tema que o cara gosta, o cara vai falar o tempo que for. Ele não vai se importar, aquilo dali não vai incomodar o cara. Né? Agora, essa foi uma entrevista que eu fiz presencialmente na casa do cara. Aí teve pessoas que eu entrevistei que eram de outros estados. E aí eu fiz entrevista por Skype. Aí o cara pedia para eu falar com ele no Skype 10 horas da noite. Cara, 10 horas da noite o cara tá cansado. Então ele pegou ali 30 minutos correndo, respondeu curto e grosso, porque ele queria acabar. Então, assim, você fica muito suscetível a várias variáveis. Eu fiz uma entrevista que a pessoa pediu pra gente fazer entrevista na Starbucks. Cara, na Starbucks foi horrível, porque era muito barulho, não dava para escutar o que a pessoa falava. Gabi, o objetivo da minha pesquisa era entender como os jogos de tabuleiro serviam como elo de conexão, não era de conexão, eu esqueci o termo técnico. Como os jogos de tabuleiro serviriam como um objeto que relacionasse as pessoas e que as pessoas efetivamente estariam, assim, eram duas hipóteses. Primeiro, o jogo de tabuleiro era esse objeto que fizesse com as pessoas se encontrassem, se reencontrassem, né? E a outra pesquisa, a outra pergunta ali era: as pessoas estão dando um passo para trás do virtual para se reencontrar, para ter alguma interação real e não virtual. Então, o objetivo era meio que investigar como que o jogo de tabuleiro serviria para as pessoas, né, darem esse passo atrás e se reunirem, se reencontrarem. A segmentar. As pessoas realmente estavam Desculpa, dando esse Gabi, passo atrás, repete aí, ou por não? favor. Lá na conclusão, você conseguiu identificar se realmente as pessoas estavam dando esse passo atrás pro offline, Sim. para buscando se relacionar mais? Sim, o que é legal é que, assim, na verdade, a Legal. gente percebeu que a pessoa não gosta do jogo, não gosta, assim, ninguém falava que gostava do jogo de tabuleiro porque gostava de jogo de tabuleiro. As pessoas falavam que gostavam de jogo de tabuleiro porque gostavam de se reunir, encontrar os amigos e bater papo. E aí era uma opção mais menos barulhenta do que um bar, por exemplo. Então, resumindo a conclusão, as pessoas traziam muito isso na fala delas, que elas estavam trocando um bar por uma mesa de jogos com os amigos e ali efetivamente bebiam, comiam coisa, né? Igual um bar, só que teria menos barulho. Então calma aí, deixa eu voltar aqui. Bernardo, você perguntou sobre a amostragem, a diferença. Não, foi o Gabriel. A explicação, diferença de censo e amostragem. Censo é quando você vamos supor, você tem uma população de 2.000 pessoas. Se eu for fazer a pesquisa com 2.000 pessoas, eu vou fazer um censo. Né? Se eu fizer a pesquisa com todas as pessoas daquela população, eu faço um censo. Se eu fizer uma pesquisa com uma parte daquela população, eu estou fazendo amostragem. Estou selecionando uma amostra. Aí, obviamente, você tem que ter os critérios para fazer a amostra, tem cálculo para fazer a amostra, enfim.
Tem um negócio que muitos pesquisadores fazem que é errado, mas que a gente faz quando não precisa ser uma pesquisa muito séria, que é a amostra por conveniência. Então, vamos supor, vocês querem fazer uma pesquisa de pessoas que gostam de comer no fast food no Rio de Janeiro. Cara, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar no Facebook, no Instagram, pedir para os seus amigos responderem. Isso daí é uma amostra por conveniência, né? Que aí são os seus colegas, os seus conhecidos que vão responder, não é qualquer pessoa. Então isso daí atrapalha a pesquisa porque você não vai ter um resultado real, você vai ter um resultado simulado de um grupo social ao qual você pertence, por exemplo. Então é uma coisa que não deve ser feita, mas que a gente às vezes faz. O que mais? Acho que o Gabriel e o Léo falaram a mesma pergunta aqui, fizeram a mesma pergunta. Mais alguma coisa, gente, de dúvida por enquanto? A amostragem ficou clara? Professor, Diga. é porque eu não estou conseguindo ter o botãozinho de pedir solicitação para falar, não sei porque não está aparecendo. Eu abri o chat aqui Oi? também, quem quiser pode botar no chat aqui, ó, falar, quero perguntar, qualquer coisa. Não, eu ia, na verdade, só colocar eu ter colocado antes, mas você estava na questão da pergunta que a gente estava fazendo, então eu resolvi esperar. O que acontece? Essa coisa do tabuleiro que você está fazendo, eu também percebo que algumas empresas, por exemplo, essa agonia, né, que é você só se conectar por live ou então por videoconferência, estão apelando pela realidade aumentada, né? E aí criando salas em plataformas, né? E aí vai dar essa experiência sensorial, até com aqueles óculos e hardboard, aqueles mais robustos da Samsung. E esse que é legal, só queria complementar isso. Eu tô fazendo até uma experiência dessa para um cliente e isso é bem legal, assim, é um pouco desse mesmo comentar mesmo que é uma alternativa que algumas empresas estão encontrando. Na verdade, assim, existia, né? Agora eu acho que isso, por conta da quarentena, tudo mudou, né? Mas a gente estava percebendo, dentro do pessoal que estuda comportamento do consumidor, a gente estava percebendo esse retorno a hábitos que você tinha numa era pré-conexão total o dia inteiro, né? Então as pessoas tentam se conectar de outra forma para voltar ao presencial. E aí agora a gente estragou tudo com a quarentena, né? Não tem como fazer isso por enquanto, pelo menos. Então algumas empresas tentam simular o presencial para não perder o online, né? Eu acho que isso daí é meio que assim uma tentativa de furar o que as pessoas estão querendo desse retorno. Porque convenhamos, por mais que você sinta prazer em conversar com seus amigos online, não é a mesma coisa de você estar junto com eles rindo, né, batendo um nas costas do outro e tal. É completamente diferente. Um sacaneando o outro. Online não é a mesma coisa. Então, acho que é mais uma tentativa de simular a realidade. Ainda não tem tudo, né? Mas quem sabe no futuro. Aí vamos lá, vamos seguir para as perguntas, gente, da pesquisa aqui. Então, é importante que a gente se atente para o formato da pergunta, né, e para o texto, como que está escrito aquela pergunta ali, se aquilo dali está de acordo com a pessoa que vai responder ou não. Tá? Às vezes, se a gente for fazer as mesmas perguntas para pessoas de conhecimentos diferentes, não digo nem classes sociais, mas vamos supor, conhecimentos técnicos diferentes, a gente vai precisar adaptar essas perguntas. Tá? E aí vamos aos tipos de perguntas possíveis. Tem as perguntas desqualificadoras. É aquela pergunta que você responde logo no início do questionário para você saber se você segue o questionário ou não. Então, se você tem lá, eu estou fazendo uma pesquisa sobre hábitos de consumo de universitários no Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, primeira pergunta, você é do Rio de Janeiro? Não. Pronto. A pessoa não precisa responder o questionário. Porque se ela responder, ela estraga a resposta dela. Então,
as perguntas desqualificadoras são boas para virem no início, justamente para você eliminar as pessoas que não deveriam responder aquilo ali para não atrapalhar o resultado. As perguntas que confirmam ou refutam as hipóteses. Isso daí seriam as perguntas efetivamente da pesquisa que você está fazendo. São as perguntas que vão te dar o resultado que você quer. E aí, às vezes, você vai precisar fazer 2, 3 perguntas muito parecidas, né, com o mesmo conteúdo, mas com a escrita um pouco diferente, em momentos diferentes da pergunta, do questionário, por exemplo, para você conseguir uma resposta mais certa. Vamos supor, se eu pergunto para vocês o que vocês acham do ensino superior no Brasil, né? Eu quero saber como é que é a percepção dos alunos de ensino superior sobre a instituição que eles estudam. Então, eu posso perguntar lá, o que você acha do ensino superior no Brasil? Então, tem uma pergunta lá que tem, 5 opções de resposta. E aí essa pergunta, ela só está me direcionando. Ela não vai refutar nem confirmar a minha hipótese. Aí depois eu tenho uma pergunta. Qual o seu sentimento pela instituição de ensino superior que você atua nesse momento? Aí você tem lá as 5 opções. Aí passa algumas perguntas, eu posso perguntar de novo. Qual das opções abaixo não descreveria bem, ou melhor, descreveria bem a instituição de ensino que você trabalha, que você estuda? Então teria ali as mesmas respostas. Então você consegue disfarçar um pouco mais quem é a empresa que está ali por trás da pesquisa quando você intercala perguntas chaves, perguntas importantes com outras perguntas. Porque a partir do momento que o pesquisado, né, o cara que está respondendo ali, ele entende qual é o objetivo por trás daquela pesquisa, isso pode influenciar a resposta dele. Então pode ser que ele comece a dar respostas porque ele percebeu que eu estou fazendo pesquisa para Celso Lisboa, por exemplo. E aí você já desconfia disso, se eu colocar 3, 4 perguntas sobre a sua instituição do ensino superior. Então a gente destrincha ela, entendeu? Bota elas separadas na pesquisa e usa algumas perguntas para disfarçar ali no meio. Eu perguntei lá sobre o ensino superior no Brasil. Isso é uma pergunta para disfarçar. Depois eu posso perguntar o que você acha do ensino superior no Rio de Janeiro. Depois eu posso perguntar o que você acha, o que você acredita que os estudantes de ensino superior curtem no momento livre deles. Tem a ver que eu estou pesquisando o ensino superior ali, né? Tá ali ao entorno, mas não tem a ver com o meu objeto de pesquisa. E o cara que é um bom pesquisador, você não consegue saber o que é o objeto de pesquisa do cara durante as perguntas. Então essas perguntas para disfarçar, elas são meio que intercaladas com as perguntas que confirmam ou refutam as hipóteses, justamente para você não ter problemas e ter segurança na sua resposta. Quem levantou aqui? Diga, Gabi. Perguntas que são usadas para disfarçar, depois elas são analisadas ou elas ficam no percentual de perguntas só para dar uma zoada lá e na hora de analisar o resultado a gente tira elas? Gabi, vai depender do pesquisador e do formato da pesquisa. Se você fizer uma pesquisa qualitativa, essa pergunta para disfarçar, ela vai te agregar alguma coisa no final das contas. Mas se você fizer uma pesquisa de cunho quantitativo, provavelmente você acabe tirando. Mas isso é uma opção do pesquisador. Basta que você especifique isso na metodologia de pesquisa. Quando a gente vai ver o último slide,
um resumo do relatório, né? Na verdade, é uma proposta de relatório ali. E aí no relatório você vai trazer a metodologia. Na metodologia você pode dizer, olha, tirei as perguntas que não são pertinentes ao tema. Beleza. Eu só preciso deixar isso claro. Se eu deixar isso claro, não tem problema. Eu posso deixar ou posso tirar. Tá? E aí uma questão... Eu me lembro também. Diga. Eu me lembro também que no ciclo anterior, não me lembro se foi em algum. Acho que foi na parte do livro, sim. E na parte de tipos de pesquisa, né, tem um tipo de pesquisa em que você esconde o objetivo do entrevistado e tem um que não, que você não se preocupa muito com isso. Aí a fala agora foi que tipo uma boa pesquisa ela esconde o objetivo dela. Na real é isso. Uma qualidade de uma pesquisa ela pode ser medida pelo quanto que o entrevistado identifica o objetivo dela ou não. São só objetivos diferentes. Na verdade, pensa o seguinte, o objetivo da pesquisa para a empresa é muito específico. O objetivo da pesquisa para a pessoa que está respondendo pode ser mais genérico. Entendeu? Para a pessoa não ter indícios de quem é a empresa que está contratando aquela pesquisa, para a pessoa não enviesar, né, dar um viés ali da percepção de o que ela tem daquela marca. Por exemplo, eu quero entender qual é a percepção de vocês, alunos da Celso, em relação à qualidade de ensino oferecida pela instituição. Se em algum momento da pesquisa vocês descobrem que eu sou da Celso, por exemplo, isso pode prejudicar. Quem gosta de mim vai responder bem, quem não gosta de mim vai responder mal. Quem me conhece vai por um lado ou outro. Se eu não gosto da Celso, talvez eu não consiga responder da melhor forma possível se eu descobrir que é da Celso, por exemplo. Então, talvez, para vocês, vamos supor, nessa questão, eu posso perguntar. Eu posso dizer que o objetivo dessa pesquisa é entender como que é o ensino superior no Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo a verdade completa do meu objetivo de pesquisa, estou contando um pedacinho da minha pesquisa só, do meu objetivo. A parte mais importante dela eu acabo escondendo em alguns momentos. Foi? Entendeu? Fez sentido? Que às vezes, se a pessoa souber o objetivo definitivo, né, o objetivo coração daquela pesquisa, a pesquisa não pode ser feita. Porque aí vai ser prejudicada pelas respostas dela, pelo julgamento prévio dela, por conta dela saber todos os detalhes. Ela tem que saber algum detalhe, mas não todos. Tá? Então essas perguntas, para disfarçá-las, vão ajudar nesse processo de você esconder ali o objetivo real por trás daquela pesquisa. Em seguida, a gente pode trazer as perguntas sigilosas ou perguntas delicadas. São aquelas perguntas do tipo: qual é o seu salário? Você gosta do seu superior? Perguntas que te deixam numa saia justa e que a gente, principalmente nós brasileiros, temos dificuldade de responder. Em relação a quanto ganha, quanto gasta, a gente tem... Isso é cultural nosso. Em outros países o cara diz numa boa, porque isso não faz tanta diferença para quem a pessoa é. Aqui a gente julga a pessoa pelo salário dela, por quanto ela ganha, quanto ela não ganha, se ela está endividada, se ela não está endividada. Então, por conta disso, a gente não consegue trazer essa informação de forma tranquila. Então, esse tipo de informação é legal você trazer, esse tipo de pergunta, né, mais para o final do relatório. Por quê? Porque a pessoa já ganhou, você já ganhou um pouco de confiança da pessoa ali, a pessoa já tem um pouco mais já está mais tranquila para responder ali
ao seu questionário e aí ela acaba soltando essas informações mais delicadas para o final, né? Já vai estar mais propensa a isso. Além disso, é interessante a gente trazer perguntas demográficas, né? E aí, gênero, classe social, onde mora, idade, essas informações que vocês podem utilizar para categorizar tudo no final. Tranquilo por enquanto, gente? Viram que tem vários tipos diferentes de perguntas, né? Não é... Por isso que eu falei que não é tão simples, né? Um relatório, um questionário, se for bem pensado, ele dá um trabalho do caramba. Vou pro próximo aqui. Então, próxima etapa da pesquisa é justamente a análise dos dados. Então, a primeira coisa, a gente elimina as respostas inválidas, aquilo que a gente não deve levar em consideração porque vai atrapalhar nossos resultados, né? Como, por exemplo, acho que foi o... Léo, foi você que me passou uma pesquisa esses dias, não foi? Acho que foi. Alguém da turma me passou um... Foi, professor. Foi, né? Aí, por exemplo... Eu que passei. Ainda está acontecendo, na verdade. Já tem 200 e mais de 200 respondentes. Aí, olha só o que aconteceu. Eu comecei a responder. Aí eu comecei a perceber que tinha algumas questões ali que não faziam sentido para mim. Porque, não lembro agora quais eram as perguntas, mas eu lembro que eu não conseguia responder nenhuma das opções. A minha seria uma opção que não tinha na questão ali. Então, talvez, faltou lá na pesquisa essa pergunta desqualificadora para me tirar da resposta, né? E aí, o que você vai ter que fazer? Provavelmente você veja lá que tem um questionário que não foi respondido por completo, e aí esse daí vai ser um dos que você vai ter que tirar, né? Você não vai usar essas respostas. Então, você vai ter que tirar a minha resposta lá do questionário justamente porque eu não completei o questionário. Então, a primeira etapa é retirar os dados que não servem. Depois, organizar os dados. E aí a gente vai fazer uma análise ali demográfica, né, com aqueles dados demográficos, para a gente começar a ver alguns padrões ali dentro, fazer uma análise detalhada sobre as informações que aquelas respostas estão te trazendo, e o principal, começar a cruzar os dados, né? Você vê como que um dado de uma resposta tem a ver com um dado de outra, que se conecta com outra, que se conecta com uma pesquisa prévia. Então você vai começar a juntar esses dados para fazer sentido e gerar conhecimento útil ali para a empresa ou para a situação da pesquisa que vocês estiverem fazendo. Por fim, elaborar os gráficos. E aí eu trouxe aqui os 3 principais tipos de gráficos para a gente dar uma olhada. O gráfico de pizza, né, o tipo de pizza, o gráfico de coluna e o gráfico de linha. O gráfico de pizza, ele é legal que a gente use quando a gente tem poucas opções de resposta. Então, se a gente tem 3, 4, acho que até 5 já é muito. Então, até umas 4 opções de resposta é legal usar o gráfico de pizza. Quando tem muitas opções, eu tenho 10 opções de resposta. Não faz sentido eu ter um gráfico de pizza, faz sentido eu ter um gráfico de coluna, né? Por quê? Aí eu consigo ver mais opções e não fica um pedacinho pequenininho, né? Na pizza, se tiver 10 opções ali, vai ter umas fatias que você não consegue nem enxergar o número nem a legenda. Então, quando tem poucas opções, usa pizza. Quando tem mais opções, usa o gráfico de coluna. E o gráfico de linha? O gráfico de linha a gente utiliza para perceber o desenvolvimento de alguma coisa, né? Como que é a evolução de alguma coisa. Então pode ser a evolução do consumo de alguma coisa, pode ser como que está determinado indicador em anos diferentes. Então cada ponto desse tem uma contagem diferente e você consegue ver efetivamente como que esse índice ele vai variar com o tempo, ou com a quantidade, enfim, com a situação que você quiser colocar ali. Tá? Então tomem cuidado quando vocês forem escolher os gráficos lá para o relatório, até para apresentar para a empresa,
para ficar mais fácil a compreensão. Às vezes, se você tem uma pergunta com 8 respostas, faz mais sentido você trazer um gráfico de coluna, tá? Mesmo que as pessoas tenham respondido 2 respostas só. Por quê? Porque com o gráfico de coluna você vai colocar todas as opções e vai sinalizar as que tiveram 0 respostas, por exemplo, para a pessoa saber que você teve outras opções de resposta, mas que só 3, 4 foram marcadas efetivamente. Dúvidas? Então, beleza. Aqui eu estou trazendo uma sugestão da produção do relatório. Então, a gente traz ali uma capa, né, trazendo os dados principais da pesquisa, se é de um instituto, se é de um grupo, uma informação básica ali, o título, né, que a empresa que contratou. Em seguida, a gente traz o sumário, que aí são... eu estou trazendo aqui praticamente o sumário, né, da pesquisa. Então, vocês podem pensar num sumário como essa lista em que a gente vai determinar ali o que vai ter em cada etapa do relatório. Depois, na introdução, a gente explica o nosso objeto de pesquisa, a gente explica qual foi, como é que foi, que empresa que contratou, quem são. A gente explica um pouco sobre como foi o início da pesquisa em si, tá? Em seguida, a gente trabalha com a metodologia. E aí tem que ser o mais descritivo possível, o mais específico possível. Por quê? Se a empresa quiser depois elaborar uma outra pesquisa com outros respondentes, mas queira fazer a mesma pesquisa, ela vai precisar saber qual é a metodologia para ela conseguir replicar aquilo dali, né? Então, metodologia é importantíssimo que vocês descrevam o melhor possível. E aí, entrando em detalhes desde qual o objetivo da pesquisa até efetivamente se você fez uma pesquisa qualitativa, quantitativa, com quantas pessoas, quanto tempo demorou cada uma, em que período você fez, porque às vezes isso faz diferença, né? Tem algumas pessoas que chegam a detalhar isso. Olha, fiz pesquisa com 235 pessoas entre tal ano e tal ano de idade, e aí entre 2018 e 2019, nos lugares tais, tais, tais. Olha, Nil. Então são algumas opções para vocês detalharem aí na metodologia. Depois, perfil dos entrevistados, e aí dizer realmente quem é cada uma das pessoas. Se foi uma pesquisa sigilosa, você não precisa colocar o nome das pessoas, mas vocês podem dizer todo o perfil dela, as características dela, e criar um nome fictício, né? Desde que você diga que é um nome fictício ali. Em seguida, você relaciona as variáveis, você traz ali quais são a análise efetivamente, né, da pesquisa que você fez. Aí você fecha com as notas finais, trazendo aí um agradecimento para a equipe que trabalhou contigo, para a empresa que contratou, para as pessoas que responderam. E se você quiser agradecer a Deus, já não sei quem, não sei o que lá, você agradece a quem você quiser. Mas profissionalmente falando, né, você vai agradecer mais ali para a sua equipe e para os respondentes. Rapidinho, antes de abrir a pergunta, só para fechar aqui. E aí, sobre a equipe, você traz ali quem é a equipe que está fazendo a pesquisa. E aí você traz um perfil dos pesquisadores que estão efetivamente por trás da elaboração dos questionários, das entrevistas e da análise. Diga, Bernardo. Professor, nessas relações entre as variáveis, o senhor, eu sei que depende do pesquisador, mas eu queria a sua opinião. O senhor faria isso por meio de gráfico ou só falando? Só explicando. Tá, você está perguntando isso como pesquisador no geral ou para a pesquisa que vocês estão fazendo para esse ciclo, para esse núcleo?
O senhor pode responder as duas, por favor. Cara, eu acho que vai, na verdade, assim, para as duas, eu acho que a resposta é muito parecida. Vai depender de que informações você quer trazer. Talvez para você trazer ali as relações, não faça muito sentido para a empresa você falar, eu tenho 45% das pessoas que responderam são do sexo masculino, 54%, 55% são do sexo feminino. Você não precisa trazer um gráfico para isso, talvez você não precise nem colocar isso como uma variável. Isso tem a ver com o perfil dos entrevistados. Agora, aqui nas variáveis você vai falar, olha, percebemos que as pessoas têm, embora as pessoas tenham dificuldade de entender o conceito de feedback, elas perceberam que elas recebem feedback durante o dia a dia, no trabalho delas. E aí a gente tem um gráfico que representa as pessoas dizendo que recebem feedback. Em seguida você pode dizer assim, porém, ou apesar disso, a gente percebe que algumas pessoas ainda têm dificuldade, a dificuldade de compreensão do termo é tão grande que não conseguiram responder quando a entrevista foi feita. E aí por exemplo, qual é a conclusão disso? Você não tem como saber se a pessoa realmente não sabe o que é feedback. Você não sabe se a pessoa não entendeu na hora da entrevista. Você não sabe se a pessoa não soube te responder ali. Se o problema foi do investigador, você não sabe nada. O que aconteceu para ela não responder? E aí você pode falar isso tudo lá. Então, apesar de termos visto que as pessoas responderam positivamente quando tocamos no assunto, se elas recebem feedback durante o trabalho delas, no dia a dia a gente percebe também que algumas pessoas têm dificuldade de compreender o termo e por isso não perceberam situações de feedback no cotidiano da empresa. E aí você traz a fala da mulher, olha, feedback, eu nem sei o que é feedback. Aí tem, né? Tá, quando alguém me explica o que aconteceu, o que eu fiz de errado e diz para eu melhorar, tá, entendi. Sim, isso eu recebo de vez em quando. Traz a fala da mulher, pronto. Então, são possibilidades, né? E aí você está juntando uma pesquisa quantitativa com uma pesquisa qualitativa, ainda está colocando ali uma possibilidade de erro, né, como pesquisador, né? Então, acho que esse é um caminho. Você tem que ver o que é necessário você trazer em gráfico, o que faz sentido você trazer em gráfico, ou o que faz sentido você trazer um textozinho. Às vezes você não precisa do gráfico, às vezes você precisa. Quando o dado é muito grande, tem muitas coisas importantes ali para você mostrar, ou o texto está muito travado, de repente vale a pena trazer um gráfico. Aí vai dar análise de cada situação. Beleza? É difícil responder essa porque é muito particular de cada texto, cada pesquisa. Então, gente, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Eu trouxe aqui algumas recomendações de leitura, né? Administração de marketing lá do Kotler, tem pesquisa de marketing do Malhotra, que vocês também estão lendo, e eu tirei muita coisa dessa apresentação desse blog do Neil Patel. O Neil Patel é um dos bambambãs aí de marketing digital no mundo, um dos maiores pesquisadores. Ele tem um blog, muito legal o blog dele, tem várias informações legais lá. E aí eu montei o PowerPoint meio que baseado no que ele traz lá no site, que eu achei bem interessante. Aí, vamos lá. Dúvidas sobre a apresentação? Tudo tranquilo? Então, olha só. Eu estou abrindo lá no portal de vocês a aula. Temos uma segunda etapa agora. Vocês vão se juntar em grupos
nos grupos de vocês, e aí vocês precisam elaborar a persona da empresa que vocês estão analisando no projeto, e vocês precisam fazer também um mapa de empatia, tá? O persona eu acho que vocês já fizeram em outras oportunidades, o mapa de empatia eu não sei, mas de qualquer forma eu coloquei lá na sala virtual de vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Então, a gente teve essa parte expositiva da aula, agora a gente tem a parte da mão na massa. Então, criar a persona, criar o mapa de empatia e pensar em quais problemas que aquela pessoa passa, que aquela persona passa, que a empresa do seu projeto pode auxiliar. Aqui tem um link, caso vocês queiram entrar para estudar um pouco sobre persona e como fazer. E tem 2 arquivos aqui que são os modelos para vocês se guiarem. Tá? E aí são 8h30, eu vou colocar, a gente volta a se falar 9h30, tá? Que acho que 1 hora dá para vocês darem uma olhada nisso daí e elaborarem essas etapas. Então a gente vai voltar 9h30 para conversar sobre o exercício. No final, o quiz lá já está aberto, tá? Eu deixei aqui um vídeo para vocês verem depois, que é um cara falando sobre como a gente manipula as pesquisas. Então, como pesquisa de cunho eleitoral, por exemplo, pode ser manipulada. E aí, assim, existem vários pesquisadores, assim, pesquisadores pensam de formas diferentes. Existem várias formas de você enxergar a pesquisa. Eu enxergo a pesquisa, eu tenho uma visão mais pós-positivista. Eu enxergo a pesquisa como de total influência do pesquisador. Independente de que tipo de pesquisa eu faça, eu acredito que eu influencio aquela pesquisa. Por quê? Eu posso entrevistar alguém e eu vou estar influenciando de acordo com o que eu falo. Eu vou estar influenciando com como eu escrevi as perguntas, né? Pesquisa qualitativa. E, na minha opinião, quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, a partir do momento que eu escolho qual pergunta eu coloco, qual pergunta eu não coloco, quais são os... Ai, gente. Quais são as opções que a pessoa tem ali para escolher? Se eu escolho isso tudo, eu também influencio a pesquisa. Alguns pesquisadores já discordam, acham que não, a pesquisa quantitativa, né, questionário e tudo mais, não tem como o pesquisador influenciar a pesquisa. Agora, a pesquisa qualitativa, o pesquisador influencia tudo. Então, depende é meio que uma visão filosófica da pessoa em relação à pesquisa. Tá? Eu acredito que, cara, não tem como eu ficar isento da pesquisa que eu estou fazendo. Tá? É só para fechar o assunto junto com esse vídeo aqui para vocês verem. Diga, Mari. Professor, uma dúvida. Todo mundo vai ter que apresentar hoje? Cada grupo, mas é só uma atividade. Então, porque assim, levando em consideração que a gente vai começar às 9h30, eu acho que a aula vai até um pouco tarde, né? Assim, não sei, minha opinião. Mas... A gente pode tentar, pelo menos vai na passar turma da manhã a gente ficou porque, 15 minutos para apresentar. Eu falando. Mas aí também, professor? Diga, estou escutando. Mas aí também a gente começou as aulas às 7, né? Acho que eu começou essa aula por causa de quem trabalha, né? Eu comecei às 6h30, fiquei esperando todo mundo entrar. A aula começou às 6h45, mais ou menos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na questão desses quiz aí que vão acontecer todas as aulas, todos serão dissertativos? Não, quiz é tudo múltipla escolha. Então, mas é isso aí que você está falando pra gente fazer, a criação da persona e tudo. Uma atividade. Vai valer como quiz ou é uma atividade... É uma atividade para a gente trabalhar o conhecimento que a gente fez agora na aula. É só para botar mas na prática.
Essa também vale ponto? Não, Ah, tá. só Mas faz o quiz parte já da tá. aula. Desculpa, é porque eu não consegui entrar ainda. Eu tô jantando. O quiz já está É, disponível. já São tá duas disponível? Aí vai ficar questões. aberto só até o final da aula. Então, como a gente teve uma aula um pouquinho mais longa hoje, de eu falando com vocês, eu deixei até Uhum, 11 horas. Então, deixei 1 hora a tá mais para bom. vocês. Tá? São duas Ah, perguntas tá. Eu só tenho. sobre o que a gente trabalhou em sala. Ah, show. Então eu entendi errado. Eu entendi que o quiz seria essa atividade, entendeu? Por isso que Não, ficou a dúvida. são Tá as bom, duas obrigada. coisas, nada. Bernardo, diga. Completar, professor. No caso da persona, por exemplo, no nosso caso, de todo mundo, são empresas. Sim, Aí nós pegaríamos o gestor da empresa como persona. sim, Tá bom, valeu. tá. Obrigado. E aí, então, olha só, já que tem a questão do tempo, acho que a gente pode focar na persona. E aí, mapa de empatia vocês fazem depois. Diga, Eduardo. Professor, só para saber se todo mundo está conseguindo acessar o portal, porque eu não estou conseguindo não. Eu vou colocar os dois arquivos no WhatsApp só para garantir que vocês não tenham problema com isso. Aí pelo menos vocês conseguem fazer a atividade, tá? Beleza. Então, pessoal, 9h30 a gente volta. Falou? Até daqui a pouco. Valeu, beleza.